Olá para você que está conectado aqui no Em Pauta Bagé, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos aqui uma entrevista, um bate-papo muito especial, meu amigo Boris Chimendes Bonfante. Ele que tem uma responsabilidade enorme, coordena o projeto Educriar. Mas o que é o Educriar? Como é que surgiu? Bom, antes de qualquer coisa, antes da gente fazer essa apresentação formal do que é o projeto, pedir que o Boris explique, primeiramente, a sua trajetória, o que o levou a implantar esse projeto, e aí sim, já numa segunda parte, a gente começa a falar propriamente do Educriar, que é uma iniciativa que visa educação, criação de arte e, principalmente, responsabilidade social. Boris, prazer poder bater um papo contigo aqui no Em Pauta Bagé. Hoje, aliás, deixa eu fazer um registro muito especial, nós estamos aqui na Urcamp, que é uma das parceiras do projeto, e até estava contando para o Boris aqui fora do ar, a nostalgia que me deu, porque o bloco C era o bloco à época do curso de jornalismo, onde eu me formei. Então, para mim, realmente é matar a saudade dos bancos escolares aqui. Fechados em parênteses, completamente inútil o nosso bate-papo. Boris, enfim, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu essa proposta de com perdão da redundância, criar o Educriar? Prazer poder falar contigo. Digo mesmo, muito prazer, Emanuel. Muito bom dia, muito prazer também a comunidade do Pauta em Bagé, a comunidade bagiense. Muito bacana poder estar aqui nesse espaço contigo hoje. Eu acho que isso é muito gratificante para mim. Aguentar o Emanuel não é fácil, mas tudo bem. O Boris está sempre educado aqui. Mas muito bacana mesmo pelo espaço. Porque também eu vou falar da minha história de vida aqui. Isso é legal poder levar para a comunidade bagiense um pouco da minha história para chegar onde? Chegar nesse projeto que a gente construiu. E é uma coisa que vem de anos na minha mente que se concretizou agora. Então, vou falar um pouco sobre isso, Manuel? E legal também, Manuel, quando eu ouvi a tua história, quer dizer que a gente está trazendo histórias de vidas aqui, Legal estar no espaço, e o Urcamp, que é um espaço muito importante para mim hoje, que é o meu maior apoiador. Ela, afinal de contas, por meio do reitor, ela cedeu esse espaço aqui que a gente tem um dos nossos projetos, da Educriar, que acontece aqui no espaço da Urcamp. Mas, enfim, Manuel, o que é Educriar? Eu acho que para falar de Educriar, eu vou ter que falar um pouquinho da minha história, Então vamos lá. O que acontece? O famoso, bora lá. Bora lá, O que acontece? Em 2005, eu ingressei na articulação da Juventude Salesiana. Aqui tinha espaço ali no SPEA, na obra social, antes de ser do município, Já tem um contexto muito grande a articulação da Juventude Salesiana em Bagé, tinha por meio da Paróquia São Pedro. E eu participava também da Pastoral da Juventude. Entrei nesses grupos para quê naquela época? Eu pensava assim, eu quero lidar com o meu medo de falar em público. Não, eu tenho uma vontade de fazer isso. O que eu vou fazer? Vou entrar no teatro. Tinha teatro na obra social. E aí eu entrei para lidar com o meu medo de falar em público. Aí comecei a entrar na obra, comecei a trabalhar com jovens juntamente. O que foi a consequência? Eu entrei no SPEA e entrei também na Paróquia São Pedro. Na Paróquia São Pedro eu já fiquei como articulador e animador de grupo de jovens, porque eu sempre fui meio brincalhão. Então, isso já foi automático acontecendo. E aí eu comecei a lidar com a minha cidade no teatro, e trabalhar com a juventude em paralelo e, consequentemente, eu me apaixonei por isso. Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade de lidar com a gurizada, que até então, na minha vida, eu não tinha percebido algo que eu queria ser. O que eu vou ser quando crescer? Sabe aquela pergunta que a gente faz? Eu não sabia ainda, eu tinha minhas dúvidas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a gurizada, eu percebi de cara, poxa, acho que eu vou ser professor. E pelo projeto social que a gente teve ali, que a gente aprendeu muita coisa, a gente fazia teatro, a gente trabalhava com publicidade, a gente ia em outras cidades, a gente tinha vários grupos aqui em Rio Grande, Porto Alegre, Pastoral da Juventude e Articulação trabalhando junto, Cara, aquilo ali fez eu me apaixonar muito e, consequentemente, eu quis ser professor. Fazia rádio também, pela Paróquia São Pedro a gente tinha o programa Voz das Comunidades. Tem uma época em que estava faltando gente, eu me lembro que eu chegava em todos os finais de semana na Rádio Difusora fazer aquele programa. Então, aquilo foi um aprendizado muito bacana na minha vida, que eu carrego até hoje. A gente percebe que quando a gente tem uma desenvoltura legal na questão da comunicação, que é o que eu mais trabalho hoje, consequentemente muitas portas se abrem. E eu nem me refiro à questão de capital financeiro, eu me refiro a capital social mesmo. A gente pode até não ter muito dinheiro, mas a gente tem um capital social muito legal e a gente tem uma coisa que é legal, que eu marco na minha vida, que é o quê? Que é cativar pessoas. E eu carrego isso muito pro projeto. Poder cativar pessoas para se abrir várias portas da nossa vida. Por quê? Porque a gente não vive só de dinheiro, a gente vive muito também, principalmente, da nossa felicidade. E aí é isso que eu carrego no projeto. Então, o Educriar veio depois disso. Por que esse nome, Educriar? Isso é uma coisa bem legal. 19 anos trabalhei em projeto social, trabalhei nas
religião, não tenho religião hoje, guardo com muito carinho, mas é porque eu me prendo a dogma, eu me prendo a certas coisas, mas eu acho muito legal o espaço religioso, porque ele também te possibilita várias portas, principalmente na questão da criatividade. E aí, depois, segui fazendo faculdade, fui até o mestrado na Unipampa, depois fiz outras graduações EAD, né, para não me estressar tanto, porque, pô, queimei os cabelos na Unipampa. Não foi fácil. Sinceridade é tudo! Não foi fácil chegar até mestrado lá, a gente que trabalha, né, também é mais difícil. Várias pessoas passam, eu não sei como é que é, né, não é questão especial, mas a gente sabe como é cansativo. Então, pô, aí comecei a fazer EAD, isso facilita um pouco. E aí, depois também apoiei um projeto em 2014, um projeto que nós fizemos nas comunidades, uma vez por mês, nas periferias, e a gente trabalhava com um público muito vulnerável, pessoas com doenças, pessoas com vários tipos de discriminação, principalmente a questão da pobreza, que infelizmente é uma coisa que a gente sabe que as portas ficam muito menores para essas pessoas. Então aquele trabalho foi um trabalho especial, ele foi muito assim, pesado, mas ao mesmo tempo não amadureceu mais ainda do que eu já vinha fazendo. Aquilo me ajudou a ter outras visões e ter mais sensibilidade. Depois apoiei um projeto com um rapaz, o Rodrigo Fiara, a gente fazia um projeto nas escolas que falou na Simba, bacana, que me ajudou a ter uma visão empresarial melhor, que eu ainda não tinha, eu tinha um pouco de conhecimento teórico, mas não tinha uma visão próxima, isso me ajudou bastante também. E depois disso, eu pensei, poxa, eu quero abrir portas porque eu quero fazer um projeto que consiga atender toda a cidade. E aí veio o Educriar. Por que Educriar? Aí tá. Educação com criação. Aí entra um pouco do meu meio acadêmico, né? Eu trabalhei com filosofia da diferença, estudei isso, né, no meu pós, no meu mestrado. E a filosofia da diferença trabalha com a questão muito da criatividade. Claro, não vou entrar em detalhes aqui, aprofundar isso, mas daí surgiu a questão da educação com criação. Pensar em educação e criação, porque educar também é criar outros caminhos possíveis para a existência. A gente sabe da importância do mercado de trabalho, a gente sabe que existem diversos padrões que a gurizada tem que seguir, pensamentos mais tradicionais, certas hierarquias, e esse lado eu chamo do lado mais estriado, que a gente vai tentar despertar na gurizada, né, para cumprir isso. Mas a gente não pode também, na minha maneira de ver, na minha concepção, né, de educação, a gente não pode pensar somente nesse lado, a gente tem que pensar também no desenvolvimento humano, na felicidade, na criatividade, que é o que realmente nos faz felizes, o que a gente realmente gosta de fazer, que nos proporciona outras maneiras, né, de ser feliz na vida. Então isso, daí que surgiu o Educar, educação com criação. Veio numa linha filosófica, né, juntamente também com essa experiência do mercado de trabalho, que uma coisa não anula a outra, e juntando tudo isso, eu construí o Educar, para tentar atender o quê? Toda a cidade, atender escolas, atender bairros. Claro que isso a gente está construindo aos poucos, né? Esse ano a gente deu um pulo muito grande, né, Emanuel? Ano passado eu fiz na raça, né? Fundamos o projeto Educar no dia 24 de abril de 2024, bastante no 2024, né? Que é o meu 4 de 2024. O meu favorito é 4, então eu tentei fazer cair naquele dia, deu certo. Claro que legalizando os papéis foi só em julho, né? Mas a fundação mesmo, com a reunião e tal, foi no dia 24 de abril. A criação de fato, né? Não propriamente criação de direito, mas a criação de fato. Exato. A questão jurídica legal foi dia 21 de junho. E naquele momento eu me reuni com um grupo ali de educadores e alguns jovens, a gente fundou ela. E ano passado a gente teve 3 projetos. O projeto foi o curso de desenvolvimento pessoal e profissional lá na Biblioteca Pública, que eu guardo com muito carinho, lembrança do espaço, né? É um espaço muito legal. A gente fez umas oficinas de teatro para a gurizada e fez uma parceria com a companhia de dança do Edson. E aí a gente conseguiu dar o primeiro passo inicial. Eu fiz tudo na raça no passado, porque eu queria começar para já passar algumas dificuldades e ver o que eu poderia melhorar esse ano. Então a gente fez na raça, foi até o final do ano, conseguiu fazer um projeto legal. Trabalhamos com uma média de 60 jovens ano passado, ao todo, assim, 60, 50 jovens, foi o primeiro passo nosso. Eu me lembro, sabe do quê? De ter te encontrado justamente aqui na frente da Urcamp numa caminhada, num domingo de manhã. Esse ano. E aí eu disse pra ti, cara, não desiste, vai atrás, corre atrás, e hoje, graças a Deus, eu posso ter a realização, né? Depois que as coisas, literalmente, as abóboras se ajeitaram na carroça, ter essa oportunidade de bater papo contigo aqui. Bacana, né, Manuel? Isso foi foi em março. Foi em março, exato. Perto de fechar um ano. Perto de fechar um ano. O que aconteceu? Esse ano a gente saiu da Biblioteca Pública, né? E aí eu fui buscar um novo espaço. Aí eu tive a felicidade de conversar com o Guilherme, o reitor da Ucamp, para poder realizar esse curso de desenvolvimento pessoal, que é um dos projetos. Tem vários que a gente vai falar um pouco mais agora. E aí precisávamos desse curso, que é o curso carro-chefe. Por que é o carro-chefe? Porque ele é o mais importante? Não é que seja o mais importante, ou porque é o melhor, não é isso. É porque envolve mais pessoas e mais parceiros. Aí dá mais visibilidade ao projeto.
Aí eu busquei esse espaço com o Guilherme, pela pessoa e ser humano incrível que é, naturalmente aceitou o projeto, né? Já viu a sala para nós, apoiava a fundo o projeto. E isso aí foi bem legal, porque naquele momento a gente foi fazer aquele videozinho que tu veio fazendo na frente, foi o vídeo que a gente mandou pro Minuano. E aí que a gente deu um up, perdão. A gente deu um up porque a gente tinha 310 seguidores, e não que seja tão importante ter um monte de seguidores. É bom, mas o importante é a gente ter conteúdo que alcance mais pessoas, que não sejam seguidores. Mas é bom ter mais pessoas, né? E a gente deu um pulo ali de 330, logo em seguida, em um mês, a gente já passou para 550, 600 seguidores. Esse também é um mês. Isso foi muito legal. Aí o projeto começou a ter uma visibilidade. E juntamente, né, o quê? Com esse projeto, a gente conseguiu também dar atenção às escolas com outros projetos, porque a gente tem 3 estruturas de projeto, né? O projeto... Isso eu vou te explicar, porque o Boris me mandou o material e realmente, né, são vários braços. Isso. Eu vou classificar dessa forma, tá? Isso. Vários braços que tem esse projeto. E aí, para tu conseguir dar conta de tudo, olha, enfim, não deve ser fácil. Não está sendo fácil. Tem meus apoiadores, eu digo que tem os apoiadores que vêm no curso, que ajudam. Tem gente que vai até na escola às vezes também. Isso ajuda muito, eu valorizo muito os apoiadores. Mas o todo, eu acabo abraçando bastante coisa. Quem mais tem me apoiado também, no geral, assim, são jovens. Tem as estruturas também que eu vou falar sobre. Rapidamente, assim, a Industriada, ela tem a filosofia dela, é o liso estriado, aquilo que a gente falou. O mercado, numa linguagem bem simples. As regras, o mercado de trabalho e também o espaço de criatividade que eu valorizo muito, que vem do lado da educação, que é a questão da arte, a questão da criatividade, a questão do desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento das habilidades deve entrar também. Habilidades, exatamente. Aí só que a gente deixa isso aí num espaço mais livre. Para quê? Porque a pessoa tem uma autoconfiança em si. O primeiro passo para a gente começar a lidar com certas dificuldades no mercado de trabalho é tu ter o quê? Uma autoconfiança em si mesmo. Isso parte do desenvolvimento pessoal. E aí eu trabalho muito na parte da comunicação. Eu trabalho na parte da comunicação como uma comunicação como conexão. Aí eu misturo filosofia, psicologia e faço diversas dinâmicas, teatrais inclusive, né? Por quê? Porque a gurizada começa a lidar melhor com o seu maior adversário. Qual é o seu maior adversário? O seu próprio corpo. Soltar esse corpo, começar a ter uma linguagem corporal mais bacana, e o teatro ajuda muito. Inclusive, não só trabalho aqui nesse enfoque, claro que o enfoque não é teatro aqui é lidar com o medo do corpo. Mas a gente vai ter agora também oficinas de teatro, depois a gente fala sobre, não posso esquecer. Tá? Então o que acontece? A gente tem essa filosofia do liso e do estriado, e dentro disso a gente tem 5 pilares que são essenciais. A gente trabalha como um todo, eles não estão separados, não é, eu trabalho um hoje, outro amanhã, não. Eles estão acontecendo, tudo acontece junto, o liso e estriado e os pilares, que são o que? A proatividade, o protagonismo, a liderança, a comunicação e o pensamento crítico. Isso tudo, gente, isso tudo auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional que vai, consequentemente, transformar a vida dessa pessoa. Ela vai mudar a autoconfiança em si mesma e isso naturalmente vai influenciar o mercado de trabalho, porque é aquela coisa, ninguém deixa os problemas em casa, eu sempre digo isso. Tu tem os problemas, eles vão para o trabalho, tu consegue separar a partir do momento que tu amadurece. Então tu vai lidando com tudo isso, tudo junto, vai aprendendo, né, a absorver os problemas, as coisas boas que acontecem junto. A psicologia da comunicação pura, né? Exato, e eu carrego isso junto, né? E isso é muito importante, a gente sabe quão importante é essa questão da psicologia, não tem como separar isso antigamente, né? Quando a coisa era mais organizacional, tentava se separar, e hoje não. Hoje o próprio mercado de trabalho, as empresas mais para frente, elas já trabalham muito isso, né? Elas valorizam muito também o desenvolvimento pessoal do ser humano. Então isso a gente está levando muito em consideração aqui, nesse projeto. Então é isso, tem ali a filosofia e tem nossos pilares que estão sempre juntos em todas as ações. E dentro dessas ações a gente tem o quê? A gente tem os tipos de projetos. E quais são hoje os principais projetos dentro dessa grande iniciativa que é o Educriar? Os principais projetos são os da estrutura. Os estruturantes são aqueles que estão dentro, né? Que estão acontecendo dentro do projeto para o crescimento do jovem. Tem os de extensão. Os de extensão são aqueles que a gente leva a Educriar para a comunidade. É uma espécie de prestação de contas, uma contrapartida. Exato. Vocês aprendem aqui dentro, agora nós vamos explorar isso aí para que os outros também tenham conhecimento. Exatamente isso aí, mano. Eu estou indo só na linha de raciocínio aqui, com não, tá certíssimo. Hoje eu ainda estou, o meu sonho é que tenha mais gente. Hoje eu ainda estou tomando conta da maior parte disso. A partir do momento que eu tiver mais parceiros, né? Aí eu vou também, cara, vir envolver mais pessoas. Porque o meu interesse não é eu crescer, eu gosto, não, eu quero que o projeto cresça. Por isso que eu falo para a comunidade e bato na tecla, comunidade, vamos lá, vamos para as redes sociais, divulguem projeto. Eu quero que vocês sejam vistos. Eu quero que o projeto vai crescer se a comunidade ser vista, se a comunidade entrar no mercado de trabalho, como alguns já estão entrando. É isso que faz o projeto crescer.
Se eu quisesse crescer sozinho, eu não fazia um projeto. Aliás, poderia ser muito mais fácil para a minha vida pessoal crescer sozinho hoje. Em informação, eu buscaria outras coisas. Não, eu optei pelo projeto porque eu acho muito legal, isso aí vem lá. Aí é o coração que manda lá do tempo das obras sociais, que tu vê como é legal tu ver um trabalho coletivo, que tu vê a maior parte daqueles jovens que trabalhavam lá, naqueles projetos, hoje todos são pessoas que trabalham, pessoas que têm uma família. Cara, isso é muito legal, isso não tem preço. Isso não tem preço. E é isso que me motiva hoje no projeto. A gurizada está crescendo, a gurizada, tu vê que daqui a um tempo essa própria gurizada, com esse desenvolvimento, que às vezes não é hoje, sabe, Manuel? Uma coisa que a vida me ensinou como educador é assim, às vezes tu faz um trabalho com a gurizada, Manuel, e aí aquele jovem não te dá uma resposta na hora. Tu pensa, não deu certo o projeto. Fica até frustrado. Sai frustrado, quando a gente é mais novo. Só que não é assim. Às vezes passa 2, 3 anos e tu recebe uma mensagem daquele mesmo aluno, aquela mesma aluna, e o cara tu pensa, poxa, as coisas não são do tempo que eu quero. As coisas são do tempo de cada um. Às vezes o cara pensa, pô, que é aquela dinâmica, que vai ser uma bobagem. 2, 3 anos o cara pensa, mas isso aí fez tanto sentido, eu não sabia que ia ser tão importante na minha vida. E aí o cara vai lá e lança isso. Isso aí eu aprendi, sabe? Há uns anos atrás, quando eu recebi umas mensagens, há uns 10 anos atrás, e umas pessoas, de antes ainda, né? Aquilo ali me mudou assim, a concepção também. São pequenos detalhes que mexem com a gente percebe. Não é no meu tempo as coisas. Por isso que eu não sou uma pessoa que fico desesperado para cumprir certas normas, para administrar, porque não é, sabe? Não é isso que vai fazer a diferença. Não é o professor que me punhava lá na sala de aula que marcou minha vida, muito pelo contrário. Foi pequenos detalhes que às vezes o cara contou numa sala de aula que marcou minha vida e eu nunca mais esqueci. E eu penso que muitos jovens também são assim, mesmo que seja uma juventude totalmente diferente, né? Totalmente diferente a jovem. E isso é uma questão que só a pedagogia, quem trabalha constantemente com o jovem, vai compreender. Vou te fazer uma pergunta agora que é sinuca de bico. Ferramentas tecnológicas, até que ponto elas são aliadas com o trabalho da juventude, até que ponto elas são um problema? Aí é uma questão bem interessante. As ferramentas tecnológicas hoje, a gente não tem como fugir delas. Aí não tem, isso aí é uma coisa... não vou deixar, não vou fazer. Não existe. A gurizada já nasce com o celular na mão. A questão que nós, como educadores, temos que ter uma responsabilidade muito importante, e aí entra a questão do saber se atualizar a cada instante. Não parar em nenhum momento, né, de ficar dizendo, mas no meu tempo era assim. Infelizmente ainda tem pessoas que pensam assim, né? Mas aí, como eu digo, a gente que estuda, a gente não é melhor que ninguém. A gente começa só a entender que a gente tem que aprender a se adaptar às situações. A ferramenta tecnológica hoje, a gurizada nasce com ela. A questão é, o que nós vamos criar para essa gurizada também debater sobre essas ferramentas? Porque é muito complicado quando um jovem, a gente sabe que isso vai influenciar no cérebro hoje. Tu lá, até os 4 anos, tu cresce 2/3 do cérebro. Até os 20, tu cresce mais de 1/3, até os 20 e poucos. Nesse processo, a gurizada hoje nasce com o celular na mão, e aí tem uma coisa que está sendo muito preocupante nas escolas, que eu já venho trabalhando também, inclusive tem até matrizes sobre isso, que é o quê? Quando a gente se acostuma a estímulos curtos, aí entra a questão da dopamina. O cérebro começa a ficar que nem uma droga. Tu não consegue mais estimular teu cérebro a estímulos longos. Aí hoje eu vejo até gurizada dizer que nem olha filme, é série, e às vezes nem série olha mais, porque demora muito. E aí eu te pergunto, né, Emanuel, como é que a gurizada, você não consegue concentrar 10 minutos, vai fazer um texto, vai ler um livro? Possível. Mas aí o Boris vai dizer o quê? Não, tem que acabar com a tecnologia. Não. A gente tem que começar a trabalhar cada vez mais maneiras de que a gurizada desperte a entender que existe um meio de dosar um pouco isso. Que as entidades ligadas à saúde muitas vezes já sugerem as limitações das horas de tela. Exatamente isso aí, não. Chegasse a um ponto crucial. Questão de tu limitar, ter esse controle, mas isso também tem que partir dos pais. Infelizmente também isso é normal, né? Não é uma coisa tipo, os pais pegam o celular, às vezes também se esquecem dele. E a gente perde o foco. É ruim, muito ruim, mas para o jovem é muito pior, porque o cérebro está em fase de construção ainda. A neuroplasticidade dele está lá. Então isso é muito ruim. Claro que às vezes o jovem chega aos 17 anos, vai entrar na faculdade e ainda está em construção do cérebro e a gente vai atenuar a situação. Mas se o cara não entrar e o cara só seguir trabalhando e tal e ficar focado nisso, a concentração dele vai ser mínima. E a gente já percebe isso na sala de aula. A gurizada aqui, ó, por exemplo, trabalho com gurizada de 14 anos, que eu adoro, né? Eu adoro trabalhar com gurizada de 14 anos do projeto. Mas essa gurizada ela tem mais dificuldade de concentração porque ela já nasce no celular. E eu vou fazer o quê? Eu vou ir confrontar? Não, pelo contrário, eu estou vendo maneiras de adaptar isso, como lidar com isso. Porque isso também parte do desafio para ti, como educador. Exato. E a gente que assume essa marca, porque a gente gosta, e se a gente gosta, a gente quer se desafiar. Não é uma coisa... É legal isso, vai analisar. Tu não para, tu está sempre assim, ó, buscando uma maneira de cativar, porque isso aqui é um projeto social, Manuel. Isso aqui não é uma sala de aula, Manuel, porque eu vou chegar ali e dizer, ó, se tu não vir, tu vai rodar, e o cara fala, putz, tem que vir. Vou ter que vir porque senão eu vou perder um ano da minha vida. Aqui é um projeto social. Se eu pressionar aqui, a coisa não volta mais.
E aí, como é que eu vou crescer no projeto social sem o principal público jovem? Então, tem que saber cativar eles. E, ao mesmo tempo, despertar uma responsabilidade. Então, é um equilíbrio muito grande, uma pedagogia específica do projeto social. Que aí, tu tem que dosar uma experiência, uma visão empresarial, porque tu também quer crescer e a gente ser trabalhadores. Mas tu precisa também visar esse espírito comunitário do projeto social, né? Que é o teu cativado, o estar com o jovem presente aqui. Por exemplo, no nosso curso de desenvolvimento pessoal profissional, eu consegui manter, separando em módulos, uma média de 20 e picos alunos. A gente começou com 30 e poucos. Esses querem 40, mas tem 30 e poucos, é normal isso. Que era o meu objetivo. Foi todos os módulos isso, e no último módulo estamos com 20 e poucos. Cara, isso é um baita ganho para o projeto social. O primeiro módulo foi extremamente dinâmico, o segundo já foi, o terceiro já foi bem mais assim, teórico, com palestras e tal, não é fácil. E a gente está sempre fazendo novas matrículas para dar a oportunidade do jovem ter certificado parcial. Pô, ele faz um módulo, já tem 40 horas ali. E aí já entra no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, o cara tem currículo vazio, é um dos problemas, né? Então tudo isso está aí junto, ó. Então essa questão das redes sociais, dos meios tecnológicos, eles não podem ser abolidos, a gente precisa deles. Hoje o mercado de trabalho usa muito, a gente sabe, né? O Instagram, o funcionamento, isso tudo a gente precisa. Mas aí cabe a nós, como educadores, buscar o quê? Pedagogias que auxiliem a gurizada a tentar aprender a lidar com isso aqui, sem se tornar uma dependência, como às vezes eu chegava nos colégios, falar sobre isso, e tem gurizada que passa quase 24 horas, ele dorme com o celular e acorda com o celular. Ele é um legítimo zumbi de celular, né? E aí na sala de aula são quase um zumbi, porque eles ficam no outro mundo na sala de aula. E aí não é questão de criticar isso, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para auxiliar, porque esse é o pensamento do educador. É pensar maneiras de o quê? De atenuar coisas que estão acontecendo com a gurizada. Problemas sociais, para a gente fazer com que essa gurizada consiga ter aí entra aquela questão, uma vida feliz. Isso é o principal foco, né? Não importa a maneira. Não é eu tenho que dizer para a pessoa como é que ela vai ser feliz, ela vai saber, ela vai escolher. Aí ela vai escolher o caminho, vou me dedicar a trabalhar 24 horas, vou me dedicar a trabalhar 6 horas e tentar focar mais na minha família, cada um tem a sua escolha. Não é eu que vou dizer Boris ou Manuel, sei lá. Até porque há períodos da vida em que tu vai ter que praticamente escolher esse tipo de situação, né? Exato. Trabalhar mais, Exato. em outro período trabalhar menos, em outro dar mais atenção para os teus filhos, né? Em outro dar mais atenção para o teu trabalho. Exato. Isso é a didática da vida, né? Exato. Uma bobagem que eu estou dizendo aqui, mas é verdade. Não, mas exato, é isso aí, o momento vai nos levar. Não é o fulano que diz o que eu tenho que fazer para ser feliz, você precisa de tal coisa para ser feliz. Não é o cara que vai dizer isso. O mundo da internet está cheio, hoje em dia ganhando dinheiro. Por isso que eu digo, se você quisesse ganhar dinheiro, eu partia para outro meio. Eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu quero trabalhar, eu quero crescer junto com outras pessoas. Até onde eu vou querer isso, não sei, mas vai que uma hora eu canso, né? Por mais que a gente ame, a gente também cansa, a gente pensa, pô, tem família. E como é que as pessoas podem ter acesso ao Educriar? Isso é uma coisa que está assim, martelando. Assim. Como é que eu posso participar? Como é que eu posso fazer? Aí tá, olha só. O que a Educriar tem hoje? Voltando aos projetos. Até eu preciso te falar, tem também os projetos que são os de sustentação. São os projetos, por exemplo, eu tenho um projeto lá que é Conectando Histórias. Aí eu coloco alguns jovens contando como é que foi a experiência do Educriar. Então esse seria o terceiro parte da estrutura. São os estruturantes, os internos, né? Os de disseminação pedagógica, né? Como a gente vai para as escolas, vai para outros meios, para a comunidade como um todo. E tem esse de sustentabilidade, que é para divulgar o projeto, as pessoas veem que o projeto dá resultado e tal. Hoje, tem assim, ó, primeiro meio, eu fiz uma equipe de apoio pelas redes sociais, tem alguns jovens, né, que estão participando ali. Aí seria o primeiro meio. Eles nos ajudariam nas mídias, divulgar o projeto, não só nas mídias, como também falar sobre isso e tal. Esse seria o primeiro meio. Porque quando a partir do momento que tu começa a entrar ali para conhecer o projeto, para divulgar, tu vai mais ou menos acompanhando a página e vai entendendo como é que funciona o projeto, o que tem no projeto. Hoje o projeto tem curso de desenvolvimento pessoal, tá? Que é o carro-chefe, e dentro dele tem o quê? Grupo de jovens, e equipe de líderes, equipe de mídia, equipe de apoio. Aí o cara vai perguntar, tá, igual a diferença de um grupo com uma equipe? O enfoque. O grupo ele foca já diretamente naquele jovem que já participou de algum projeto e foca no crescimento pessoal dele. Como consequência para ele crescer, ter esse crescimento pessoal, ele vai o quê? Vai trabalhar aqui dentro com a gurizada, vai ajudar eles a atingir os seus objetivos, publicar mídia, fazer trabalho. E a equipe não, a equipe já é os guris que estão no projeto, né? Mas eles estão trabalhando em busca de resultados, mas consequentemente também vai ter o crescimento pessoal. Muda só o enfoque, é a mesma coisa, os dois têm os mesmos objetos de trabalho, só que um foca mais numa coisa e o outro foca mais na outra. A equipe gurizada começa assim, ó, vamos buscar resultados, vamos ter uma equipe de limpeza, vamos ajudar a fazer um evento, vamos buscar impulsionar as redes, tá? A gente está buscando um objetivo ainda, muito sem raciocinar, tá?
mas o crescimento pessoal está acontecendo. E os outros já passaram, eles estão já buscando mais crescimento pessoal, auxiliando eles, mas também estão buscando os objetivos. Então hoje o primeiro passo seria entrar em equipe de apoio. Porém, a gente pode ter o quê? Tem um espaço para educador. Tem no meu projeto de desenvolvimento pessoal, aqueles educadores, pode ser psicólogos, qualquer que tem formação, desenvolvimento humano, eles podem se dirigir a mim e dizer, onde é que eu podia te ajudar? Pô, tem nas escolas, eu trabalho trilhas para comunicação não violenta, tu pode me ajudar nas trilhas para comunicação não violenta. Tem trabalhos lá de palestras sobre a questão do uso do celular que eu trabalho, pode me ajudar nisso. Então, qualquer educador que se direcionar a mim, a gente vai arrumar um espaço para ele. Por quê? Porque é um projeto de educação. A associação é assim, ó, é criar associação educacional, cultural e social, ela é bem abrangente. Então pode me procurar. Como é que o pessoal te acha? Aí tem o meu WhatsApp, tem o próprio direct do Instagram, né? Aí o pessoal pode me chamar ali. É o Instagram, tem o Instagram privado, que é o Boris Chimenez Bonfante. Eu já uso um nome bem simples, né? É uma coisa mais. Eu aprendi até na questão do mercado, né? Que é importante a gente ter um nome simples para as pessoas já acharem, né? Isso aí a gente vai passando para a amizade. Então é bem simples, né? Boris Chimenez Bonfante no meu Instagram, meu Facebook é a mesma coisa. E o meu WhatsApp, que é o 5399733360. Aí depois, não sei como, se tu quiser, pode deixar ali na tela para o pessoal ver, escrever aí. Tá? Pode me encontrar pelo WhatsApp, é só conversar comigo. Aí a gente já pode direcionar essa pessoa para nos auxiliar. Ah, mas eu não tenho muito tempo para me dedicar a projeto social. O tempo que tu tivesse, tu disser assim, Boris, eu posso fazer uma palestra no ano, você é muito bem-vindo. Porque assim, a minha preocupação não é pegar um cara e enfiar o cara aqui dentro, o cara que tem que trabalhar um monte, não, o cara colaborar. A gente colabora com ele, a gente dá uma visibilidade para ele, com o profissional que é, a gente valoriza esse profissional e ele, ao mesmo tempo, nos ajuda muito com o quê? Com o conhecimento dele, com a experiência dele, que isso importa muito para valorizar. Isso é importante. E aliás, tem um blog também, que é do mais o blog, projeto.blogspot.com, se não me falha a memória. Exatamente, aí invertemos o nome. Porque eu não consegui botar projeto do Nuclear, porque já deveria ter alguém com esse nome no Brasil, porque Nuclear não é só eu. Aí eu botei Nuclear Projeto, que é o blog hoje em dia. Não é tão usado, mas ao mesmo tempo é um pouquinho mais informativo. Por quê? Porque a gente precisa... Tem até história ali, né? Tem história. Fundação, enfim. Exato. Bem legal, tem um monte de foto ali. Exato. Das ações. Exato, que é para o público um pouco mais adulto, né? Aquele cara que quer ler um pouquinho mais, que quer se informar um pouquinho mais, um professor, uma família, quer ler um pouquinho. Eu não faço um texto longo, aí vem aquela preocupação, vou encher de texto ali, por quê? Porque a gurizada hoje, o pessoal no geral já não lê muito, né? É uma coisa ruim, mas tem que também se adaptar a isso, né? A maior parte do público não lê muito. Se eu botar um textão, o cara vai ler as coisas ali, pá, então bota uns textos curtinhos, informativos ali, alguns um pouquinho mais longos e tal, para ter um equilíbrio. Mas ali é mais informativo mesmo, para o público adulto ver, para a gente também. Porque a nossa luta maior hoje é buscar apoiador, né, Manuel? A gente tem um grande apoiador, que é o Canto, tem espaço, tem o meu contabilista, que é muito amigo meu, que ele me apoia, né? Me dá as dicas ali contábeis, né? Se ele cobrar um centavo. Isso eu acho nem tanto, meu. Pô, não sabe quanto, né? O valor de tanto. E a promessa minha é aquela coisa, a partir do momento que a gente tiver algum apoio, patrocínio e apoio, obviamente, obviamente essas pessoas eu vou ser as primeiras que vão fazer questão de, estou ganhando o serviço, porque, não tem preço saber as pessoas que te apoiam no momento que a gente não tem recursos, que fazem um projeto crescer, não tem preço, né? Essas pessoas não tem preço, então são vários. Eu não quero falhar aqui, também tem o Broa, né, que me deu um valor X em dinheiro, foi um valor muito bom, mas claro que a gente precisa de muito mais, né, porque o projeto é grande. A companhia do Edson também tem um projeto de dança em parceria esse ano, também é um parceiro, e tem os educadores, são vários educadores que me apoiam, tem os jovens, como é que eu não vou valorizar os jovens? Os próprios jovens me ajudam muito, então essas pessoas são assim, são aquelas que sustentam o projeto hoje, sem recursos. Eu digo, né, Manuel, se a gente consegue fazer tanta coisa sem recurso, imagina como. Aí eu conseguiria pagar educador, que é o meu sonho, poder pagar educador, pagar um projeto, a gente fazer um curso desse, desenvolver um bairro, pagar os educadores, é um exemplo, mas para isso eu preciso de apoiadores. Eu preciso que as pessoas vejam o quão grande é as ideias que a gente está fazendo aqui, que é um projeto com documento, um projeto que a gente está escrevendo, tem estatuto, tem CNPJ. Hoje existe a possibilidade de estar tramitando na Câmara de virar utilidade pública. Isso para mim é muito importante, porque também dá mais visibilidade e reconhecimento que a gente vem fazendo. Então são essas coisas tudo em conjunto, né, Emanuel? Então é isso, é só me procurar, pode começar pela equipe de apoio para a gurizada, quer me apoiar lá nas redes sociais, quer divulgar o projeto, entra na equipe de apoio, ou me procura, pessoal adulto, próprio jovem, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, a gente sempre vai ter funções para eles, até nas mídias. Eu tenho um grupo de mídias dentro do projeto, por exemplo, tem um projeto que eu te falei, grupo equipes de mídia, né, que ajuda a divulgação, equipe de apoio, tudo isso aí é crescimento, tudo isso aí trabalha o quê? Os 5 pilares, aqueles 5 pilares. Mas isso é perfeito, atinge todos os jovens? Não,
é o amadurecimento deles. Está acontecendo. Talvez demore um pouco mais, talvez uns já estejam mais aptos, porque uns já vêm de outros projetos. Esse público-alvo da juventude, qual é? Entre 10 e 16, a partir dos 7 até os 18? Perfeito. Qual é o público-alvo? Excelente pergunta. Hoje o nosso público é de 14 a 24, porque é a idade do jovem aprendiz. Eu já penso nisso também, mas a idade também, que a partir dos 14 a gente percebe que o jovem começa a ter um pensamento, ele começa a lidar melhor com coisas mais complexas. Isso já é comprovado. Né? Então, claro, aí existe também aquela questão do desenvolvimento humano, questão do crescimento, uma boa família, uma boa alimentação. Há diferenças, né, obviamente, mas seguindo a lógica, assim, a partir dos 14 já começa a lidar melhor. Tanto que chega ali nas escolas do nono ano, já é um pouco mais maduro. Claro, também já estão se achando assim, né? É normal, né? Você está no nono ano, tu é o maior daquela vida. Tu já, pô, agora eu sou o maioral, que ninguém mais vai começar. Aí depois o cara chega no ensino médio, pô, cai a casa. Isso a gente passou também. A gente passou por isso, mas a gente não sabe hoje. Mas a gente percebe a diferença, assim, eles já estão mais maduros ali, né? E aí, por isso, eu comecei com essa idade. Acho muito importante. Claro que a metodologia hoje me fez pensar outras ideias. Estou martelando fazer uns cursos mais dinâmicos no ano que vem, se der tudo certo, né? Com a gurizada de 14 a 24, vou fazer uns cursos mais enxutos e vou fazer um curso maior com o pessoal entre 18 e 30, mas aí depende de alguns apoiadores que talvez venham me apoiar no que vem, se concretizar, beleza, aí eu pego um grupo de 18 a 30 anos. Hoje é dos 14 a 24. O principal, porque assim, ó, o nosso projeto é para toda a comunidade. E aí, claro, depende de mais mãos para me auxiliar. Se o cara me disser assim, olha, eu quero fazer um projeto com os idosos no bairro tal, bem-vindo. Quero fazer um projeto tal com um público específico no bairro tal, o pessoal tem de 20 a 40, bem-vindo. É o público principal jovem hoje, mas não é só. O jovem, ele não paga nada pelo projeto. Nada. Isso é sempre bom a gente deixar claro. Nada. Não paga nada. Então, enfim, né? Eu sou suspeito de dizer outra coisa. Não paga nada, e esse é o meu intuito, por isso que eu quero apoiador. Eu não quero cobrar do jovem nada, não quero jamais, porque esse é o meu intuito, é atender o jovem, principalmente que tem mais dificuldade, o jovem de baixa renda. Não só ele, se tiver um jovem que não seja baixa renda aqui no meio, não tem problema nenhum, porque eu acho que é até importante essas questões, porque a gurizada também vai aprendendo a lidar com diferenças, isso é muito importante. Mas o público principal é esse, o enfoque principal é esse, né? Os jovens de baixa renda não pagam nada e eu quero sempre poder atender assim. Por isso que meu sonho é ter apoiadores. Por isso que eu quero que as pessoas conheçam o projeto e entendam, que não é uma coisa assim que eu estou fazendo a louco, assim, fazendo louco. Eu fiz até um mestrado, como eu digo assim, não existe vaidade para mim em estudo, porque assim, o estudo é muito importante, Manuel, mas o estudo sem um exercício prático na comunidade não tem sentido nenhum para mim, não existe, não tem. É uma coisa vaga, porque a gente vai ter um conhecimento, mas quando a gente chega aqui na prática, a gente vê que a gente vai ter que aprender a se adaptar, a gente vai aprender a lidar com diversas coisas que o meio acadêmico não ensina. Ele fala teorias que são muito importantes, a pesquisa é muito importante, o projeto é muito importante, é isso que move realmente mudanças sociais. Isso ajuda muito porque é fundamental, a gente sabe a importância do meio acadêmico, jamais vou dizer que não, porque eu estudei lá e eu sei quão importante é, são as pesquisas que nos dão dados concretos da realidade. A gente se aproxima um pouco mais da realidade dos dados. Quem desenvolve o senso crítico na hora de pensar. Exatamente, não tem, jamais vou ir contra isso aí, porque é muito importante. Ajuda muito. Demais. Já não tem como dizer que não. E hoje tem o IPAMPA, tem o CAMP, a gente tem várias faculdades, tem IDEAL, tem faculdade, isso aí tem um crescimento, um up na cidade, isso é muito importante, a gente tem outra perspectiva. Mas o exercício prático do projeto social é essencial. Não tem assim, Emanuel. Aqui é a questão da comunicação, lidar com a velocidade na hora de falar. Existem milhões de teorias, né, Emanuel? É válido também, mas tu só vai lidar a partir do momento que tu for falar. A mesma coisa acontece aqui com o trabalho prático. Só vai conseguir lidar com um projeto social, com o jovem, com essas realidades, você vai ter uma sensibilidade social muito diferente de quem está em casa, só muitas vezes olhando só pelo computador e achando, pô, isso é assim, isso é assado. A gente tem outra sensibilidade porque tu vai no meio e tu começa a perceber as realidades, tu percebe a realidade das famílias, tu percebe a realidade de uma família que, pô, sem estrutura nenhuma, imagina assim, nós crescemos com pai e mãe, com algumas brigas em casa e tal, pô, e achava aquilo, sabe, é a coisa mais natural do mundo. Aí tu chega no bairro ali, tu vê a criança que o pai às vezes está numa situação, sei lá, no presídio, a mãe é traficante, ou consumidora. Ou consumidora, ela. Cara, como é que ela deve ter casa, né? Isso aí é. Como é que essa criança de 6 anos vai crescer? Cara, não tem nenhuma base, nada. Aí ela vai para a escola, os professores ficam apavorados, quer morder o colega, só grita. Eu digo isso que eu já vi, né? Gente, é muito complicado. E esse tipo de criança, muitas vezes, é aquela criança que a gente sabe que vai chegar na idade X e vai se perder. Ou vai virar, vai ir um caminho que muitas vezes não vai ter volta, ou em seguida vai ser morta.
sabe? E esse contexto acontece muito. E aí entra a nossa responsabilidade. Pô, e a responsabilidade social não é fazer, como isso dizer, mimimi, não, gente. E a nossa responsabilidade é tentar auxiliar isso, as nossas políticas públicas. Quando as políticas públicas não alcançam, aí entra o projeto social. Aquele projeto social que vai, muitas vezes, tentar fazer uma equiparação de coisas que não conseguiram serem feitas antes. Então, o projeto social tem uma importância muito grande. Ou muitas vezes funcionar como extensão de algumas políticas públicas que existem, mas que por uma razão ou outra não conseguem atingir o principal objetivo. Perfeito, exato. E aí a gente vai lá fazer o quê? O trabalho de equiparação. Tentar equilibrar um pouquinho mais. Sabe? A valorizada que não tem o mesmo acesso do outro lá. E tudo bem, cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a sua conquista. Mas a valorizada muitas vezes está atrás, já começa com passos atrás. E a gente faz essa equiparação. A gente consegue muitas vezes fazer um jovem ter uma desenvoltura que não teria sozinho, ele teria muita dificuldade, poucos espaços, pouco acesso, e aí daqui a pouco o cara começa a ter coragem em si mesmo. Cara, isso não tem preço. Tu vê uma pessoa dar esse up, assim, começar a ter uma autoconfiança em si mesmo e começar a buscar novos espaços na sociedade, isso não tem preço. Não tem preço. E aí a gente consegue ver, pô, o trabalho está tendo resultado. E é isso que a gente está lutando para criar, né? Por isso é importante os apoiadores, por isso é importante. E tu tem hoje documentos que eu te mandei, poder mandar para outras pessoas. Tem pessoas que já me pediram, olharam, talvez consigam apoio. Estou lutando para isso. Tu atende escolas, né? Alguém que queira uma palestra, por exemplo, que queira conhecer mais, tu te dispõe também aí a instituições, escolas, outros estabelecimentos que estejam, enfim, estão nos acompanhando aqui. Gostei. Tá, mas como é que eu faço? Bom, já tenho os contatos. Mas é possível ir falar a respeito do Educriar nessas instituições, escolas e outros estabelecimentos? Não só seria possível, como um prazer para mim. Hoje, assim, voltando aos projetos de extensão, eu tenho projeto nas escolas, eu tenho vários projetos. Eu tenho projeto de rodas de conversa que eu fico por dentro. Tenho os projetos de trilhas. Agora eu estou com um projeto de trilhas para o mercado de trabalho em 2 escolas, no Freio e Coronel, está acontecendo isso. Esses projetos, eu peguei 4 encontros relacionados ao mercado de trabalho para dar um up para eles começarem a ter uma visão assim, é assim que eu me aproximo do mercado de trabalho, começarem a pensar sobre isso. Eles pensam muitas vezes assim, eu quero ser médico, tá? E como é que tu faz para ser médico? Tu sabe dos obstáculos, da dificuldade? Por quê? Porque a gente quer fazer com que a gurizada saia do imaginário e entenda o real, as dificuldades que terão, e muitas vezes eles vão ter que percorrer outros caminhos para chegarem onde querem chegar. Não é que não podem, eles podem. Mas obviamente, se tem uma condição financeira muito melhor, que não precise trabalhar, que não precise dedicar horas, sei lá, buscando um meio de se sustentar, obviamente vai ter mais facilidade. Agora, a gurizada que precisa trabalhar, ela vai ter que batalhar um pouquinho mais. Então a gente precisa fazer o quê? Pensar, fazer eles pensarem e botar os pés no chão para perceber que dá para fazer, dá, mas vamos passar um pouquinho mais de trabalho. E às vezes nesse percurso, Manuel, que é legal, tu busca outra coisa, né? Para chegar naquele objetivo e de repente tu identifica com outro. Isso, mas é isso aqui que, identifica isso aqui, não preciso mais fazer aquilo. Porque era só um imaginário, né? Assim como eu também não queria ser jogador de futebol, quem não queria, né? Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Então é isso aí, a gente vai amadurecendo, né? Então esse trabalho é um trilho que a gente está fazendo nas escolas. Mas tem trilhos para a cidadania digital, que entra, que a gente está conversando, tem trilhos para uma boa comunicação, tem trilhos para comunicação não violenta. Hoje quem está fazendo isso sou eu. Todos eles eu faço. Combino com a escola. Hoje eu fechei 80 rodas de conversa esse ano e estou indo devagar. No passado eu tinha feito 6 aulas no primeiro semestre. Aí não era pelo projeto, né? E aí no segundo fiz umas 16, 116. Eu já fechei 260 rodas em 2 anos. Meu Deus! Devagarinho. Digo assim, se eu quisesse acelerar e fazer mais, eu fazia, mas aí eu também tenho que me dedicar aos outros projetos. Eu amo fazer isso, né? Estar numa escola falando com gurizada é como se estivesse em casa. Eu amo isso, eu amo trabalhar com jovens, eu não tenho dúvida disso. Então, esses são os projetos hoje que a gente tem. E esses projetos são os projetos que vão levando, a Educriar para a comunidade de Varginha. E para mim, se qualquer instituição que me pedir para falar sobre o projeto, eu só combino. Amanhã, inclusive, vou estar na TV Liberdade, conversei com o Nado, vou falar um pouco sobre o projeto também. Estou buscando mais públicos, o pessoal ver o projeto. É só me convidar, eu mesmo me autoconvido também, eu descubro mesmo me autoconvido, não tem problema. Eu quero que as pessoas vejam o projeto, porque hoje em dia a gente sabe, com rede social, se tu não é visto, tu não é lembrado. Às vezes tu pode ter um baita no planejamento, um baita no projeto, mas ninguém nem saber, ninguém vai te valorizar. E às vezes coisas menores que crescem. Isso é normal. Porque a rede social pode te dar um up de visibilidade, pode fazer as pessoas valorizarem as coisas muito mais. Por quê? Porque elas não veem as coisas acontecerem. Então eu faço questão, se você me chamarem, eu já levo esse documento, falo sobre esse documento para todo mundo. Hoje ele tem tantos projetos, talvez futuramente possa ter mais projetos, a ideia é ter mais projetos com mais pessoas.
Então é só me chamar que eu estou indo. Me chama e se me Gente como o Sidney Magal, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Toca a música. Para fechar, eu tenho que te perguntar, as atividades do projeto com a gurizada ocorrem em um lugar específico, dentro dessas rodas de conversa, dentro dessas trilhas que acontecem nos estabelecimentos, nas instituições, enfim. Como é que é trabalhado isso? Tu trabalha nisso todo santo dia? Tem um dia ou outro que tu acaba literalmente tirando folga? Como é que é isso? A rotina. Rapidamente falar do que está acontecendo, então, que é muito importante, e que vai acontecer. Hoje nós temos um curso que na Unicamp começou ontem, o módulo 4, o último módulo, curso de desenvolvimento pessoal e profissional, acontece aqui no espaço da Unicamp, na sala 5C, que é a sala que nós estamos aqui. Fiz questão de gravar aqui por isso, exatamente para dar essa ênfase. É o nosso maior apoiador hoje, com muita alegria, eu sempre digo, né? O Guilherme foi show demais, eu fui lá, conversei com ele, ele já aceitou na hora. Então esse espaço aqui é do nosso maior apoiador, a Unicamp, sala 5C. Aqui que acontece? Acontece nas segundas e quintas-feiras à noite, das 7 às 10. Se alguém quiser entrar no projeto só para fazer o módulo 4, que são 40 horas, são 50 horas, a gente vai trabalhar sobre o projeto, pesquisa e educação, não nessa ordem, né? Vai começar ao contrário, vai começar a coordenação. Para a gurizada aprender a pensar como fazer um projeto. Esse é o foco do módulo 4. O módulo 1 era comunicação, bastante dinâmico, o módulo 2 era mundo digital e o terceiro módulo era voltado ao mercado de trabalho. Agora a gente está no 4. Se alguém quiser vir na quinta-feira participar do projeto ainda, de 14 a 24 horas, a gente vai aceitar. Há vagas ainda, deixem aberto, tem 25, 24, aqui não tem problema nenhum. Pode vir na quinta-feira. Então esse é o projeto que acontece aqui nas segundas e quintas. Aí vem as rodas de conversa. Rodas de conversa eu agendo com as escolas. Por enquanto eu estou fazendo umas 2 na semana. Tem semanas que eu já fiz 8, já fiz 10. Aí depende da demanda. Então isso acontece nas escolas, que é o projeto Trilhas que eu estou tocando agora, e fico por dentro. Isso acontece junto, porque às vezes as escolas me chamam para fazer uma roda de conversa sobre um tema específico. Fala sobre relações pessoais. Aí eu trabalho muito a questão da comunicação não violenta. Aí às vezes eu faço só o tema, eu estudo um pouco, né? Relações interpessoais, comunicação não violenta, faço uma dinâmica, faço a amizade sem fazer uma apresentação de teatro, faço participar. Então isso, aí acontece nas escolas. E agora também está acontecendo, né? Que é muito importante lembrar, as oficinas de teatro estão acontecendo as matrículas até dia 31. As oficinas serão no Palacete Pedro Osório, todas as terças, dia 11 e 18, aí no dia 24 uma exceção será na segunda-feira, depois no dia 2 e 9, se não me falha a memória, acho que é 2 e 9. Primeiro encontro, a gente vai fazer uma conversação comigo, de 1 hora mais ou menos, sobre comunicação e expressão, e a Andressa vai começar a fazer exercícios teatrais. A Andressa é coordenadora, é uma menina que tem 18, 19 anos, ela vai coordenar o projeto. Aí no segundo encontro é com a Andressa também, exercícios de expressão, de teatro e tal. Terceiro encontro é com o Coletivo Movimento, aí o grupo de teatro do Gabriel. Quarto encontro é com o grupo Carlitos, grupo do Michel. Os Carlitos, então você vai bater em mim. Os Carlitos. Grupo Os Carlitos. E o quinto encontro é uma dinâmica de apresentação. A gente vai fazer um exercício de apresentação. E há a possibilidade de eu tentar gravar um curta com eles. Estou martelando aí, se eu vou conseguir fazer um curta ali para a gente tornar bem dinâmico e finalizar o projeto bem legal. Então esse curso de teatro é bem bacana, por quê? Porque também faz parte do desenvolvimento pessoal. Eu penso muito na questão da tua expressão, da tua linguagem corporal, e o teatro, por excelência, é maravilhoso para isso. Me ajuda no que eu faço no projeto aqui. Então as matrículas estão abertas. Está aberta, a gente no mínimo 15 pessoas eu preciso, já tem uns 4 ou 5 inscritos, a gente começou no final de semana agora. Essas são as atividades que estão acontecendo. Projeto Trilhas, fique por dentro, o curso de desenvolvimento pessoal e profissional e a oficina de teatro, que estão as matrículas acontecendo. Projeto Trilhas é só a escola me chamar, eu já estou indo. A gente combina o dia, horário e tal, e a gente vai lá e vai nas escolas. O curso está acontecendo e as oficinas vão acontecer. Tá? Aí é o que está acontecendo nesse momento. Boris, não sei se tem algo mais para destacar, para a gente fechar, mas quero de antemão te agradecer essa oportunidade de poder bater um papo, né? Conversar a respeito do criar, das atividades, enfim, de tudo que envolve. Porque, olha, desenvolver um projeto social, ainda mais numa cidade como Bagé, não é fácil. E é um desafio. Eu percebo que tu é uma pessoa realmente bastante animada, não apenas pelo trabalho que tu desenvolve, como aquilo que tu vislumbra desenvolver. Então, deixa o espaço aí para a gente fazer a finaleira do nosso bate-papo. Só agradecimento, Manuel. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no Pauta Bagé. Bacana poder participar desse programa, saber que muita gente vai ver. Fico feliz assim, que agora mais pessoas vão conhecer o projeto. É muita gratidão. Eu acho que é muito importante, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que divulgar hoje em dia. Existia um pensamento muitas vezes, eu faço o que é bom e ninguém precisa saber, mas infelizmente assim, eu fiz isso muito tempo, só que realmente a gente só consegue fazer um projeto crescer sendo visto, não adianta, é a mentalidade, é o momento nosso. Então eu comecei realmente a botar as caras porque eu quero ser visto
o projeto ser visto. Então, só gratidão, Manuel, por esse espaço. E também te desejar boa sorte no seu trabalho magnífico que tu faz. Tu é um cara muito conhecido, né? Ontem eu falei para a Nara, que eu ia falar contigo, ela disse, manda um abraço para o Manuel, eu gosto muito dele. A professora Nara, a doutora Nara, que ela é doutora agora, ela teve um doutorado há pouco tempo, ela também participou do projeto. Ela que vai trabalhar no projeto. Figuraça! Sabe? Mais uma, né? Eu adoro ele, nem sei se ele sabe, mas manda um abraço, porque o teu trabalho é maravilhoso, Manuel. Então é um prazer poder estar trabalhando com uma pessoa, falando com uma pessoa, né? Tem um trabalho maravilhoso que nem tu, eu acho que são vocês que fazem o quê? A diferença no trabalho da comunicação. Com pessoas como tu, que traz um tripé na mão aqui, na rua, e entra aqui no orgânico, senta comigo, é realmente que faz a diferença de levar o quê? Levar as notícias, levar a informação para a comunidade da audiência. Parabéns pelo teu programa e muito obrigado por ter me oportunizado nesse espaço. Não, pelo contrário, um prazer, né? A gente já havia combinado de realizar esse bate-papo por uma circunstância ou outra. Eu nunca fechava, mas agora fechou. E eu digo sempre, isso é uma obrigação. O profissional de comunicação social, principalmente o jornalista, quando ele tem a boa pauta, ele tem a obrigação de levar para o conhecimento do público. Essa é uma boa pauta. O pessoal tem muitas vezes o raciocínio de que, o que é a notícia é só a tragédia. Não, não é só a tragédia. É a coisa boa, é o projeto bom, é a ideia boa, é a iniciativa bem realizada. Então, por conta disso, também é uma obrigação a gente poder compartilhar, não apenas ficar, como eu digo, notícia só para um não vale. A notícia ela precisa ter relevância, abrangência e interesse público. Tudo que tem projeto engloba. Então, parabéns pela iniciativa, sucesso no trabalho, disponha sempre da gente. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Boris Bonfante, batendo um papo conosco sobre o projeto Educriar. E principalmente, né? Como você pode participar, entrando em contato, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que é Boris Chimenez Bonfante. Pelo Instagram você participa. Tem o WhatsApp, repete aí. 53999-733360 desde 2004, agora 21 anos. Esse não troca de celular, o número todo certo. Então, participe e apoie também o projeto Educriar, e com certeza você vai estar fazendo uma atitude muito boa, não apenas para a juventude, né, nesse momento dos 14 aos 24 anos, mas que em breve, se tudo correr bem, vai ser estendido também. Com certeza a comunidade vai já agradece.